Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 8 de outubro. E, é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do A Notícia de Frente, o professor Lorenberg Alves e o jornalista Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. A gente começa o programa de hoje falando aqui da sucessão do prefeito Emanuel Pinheiro. O secretário de Saúde do Estado confirma a ida ao Democratas, mas diz que candidato só será definido em 2020. O secretário Gilberto Figueiredo confirmou que deve deixar o PSB, partido ao qual é filiado, para migrar para o DEM em março do ano que vem, quando tem aquela janela para troca partidária que é definida pela própria legislação eleitoral. Ele disse que foi convidado pelo DEM e, muito provavelmente, essa filiação irá se consolidar no mês de março. Ele disse que lá no DEM está todo o grupo político dele, o governador Mauro Mendes, que é praticamente quem o levou para a política. Então, essa coerência é que o levaria ao Democratas. Muito provável, ele admite, que irá se filiar em março, se até lá ainda existir o convite. Brincou ele numa entrevista lá para a Rádio Capital. Não foi isso, Antero? Não, ele garantiu que vai para o DEM. E natural, né? O caminho natural dele é estar ao lado de Mauro Mendes. O líder político do grupo dele, ele, embora esteja em outro partido, ele pertence ao grupo do Mauro Mendes. Essa que é a grande verdade sobre o Gilberto Figueiredo. Ele vai para o DEM, embora o DEM não tenha garantido de que ele será o candidato a prefeito. Tem outros nomes, ele próprio revelou isso. Não, o DEM tem outros nomes como candidato a prefeito. Que deve ser principalmente o Fábio Garcia. E o secretário da Casa Civil também está convidado para se filiar aos Democratas. Porque o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, que vem fazendo politicamente um bom trabalho no governo, também está convidado a se filiar aos Democratas. São os três nomes, assim, in pectore, do Mauro Mendes. O Fabinho, ex-deputado federal, o Mauro Carvalho, chefe da Casa Civil, e o Gilberto Figueiredo. Agora, eu entrevistei o Gilberto por mais de 40, 50 minutos. O que o Gilberto está fazendo na saúde, ele é uma grande novidade em termos de gestão. Ele está ampliando já os leitos da UTI da Santa Casa. A Santa Casa já tem dado respostas positivas. Ele já está regularizando a questão do interior. Começou a fazer os investimentos nos hospitais regionais do interior, está marcando agora uma campanha de vacinação de sarampo. Ele tem feito coisas importantes na saúde e tem mantido o pagamento das prefeituras em dia. E aí, nessa entrevista lá, na Rádio Capital, ele também coloca algo que merece registro, né? Abre aspas. O nosso grupo político já decidiu que Cuiabá terá candidatura do DEM. Esse grupo não tem apenas um nome e temos um elenco substancial de candidatáveis disponíveis para estar à disposição desse time. Uma posição diferente do grupo ali, que é liderado por Jaime Campos, por Júlio Campos, né? Que já disseram o seguinte: olha, o governador Mauro Mendes terá aí uma posição muito importante na definição da candidatura aqui em Cuiabá, mas eles querem conversar. Lúcio, recentemente, 2 ou 3 dias atrás, o governador deu uma entrevista, parece-me que no site Repórter MT, negócio Pode assim. ser. Ele deu uma entrevista lá, ele não disse quem seria o candidato do DEM, mas mencionou uma lista de 6 ou 7 nomes, inclusive os 3 que o Antero já mencionou aqui, do Fábio Garcia,
do secretário da Saúde, Saúde, deve Gilberto ter Figueiredo. O Roberto França. Né? O Roberto França incluiu. O secretário de Fazenda também foi incluído nessa lista. Galo. O Rogério Galo, ele incluiu. E o Beto 2-1, que é o presidente do DEM cuiabano, também está incluído nessa lista. Quer dizer, mas ele não mencionou qual deles poderia ser o candidato. Agora, o que me chama a atenção, Lúcio e Antero, por mais que nós nenhum deles, as grandes lideranças do DEM, não confirme isso, mas é muito nítido a divisão dentro do DEM. É muito nítida essa divisão. O grupo que veio do PSB para o DEM quer uma candidatura própria e com razão, porque é o governador que lidera esse grupo, ele precisa de ter um nome forte, ainda que corra o risco de não ser eleito. O Lúcio Antero sabe muito bem disso. O Wilson Santos ganhou pela primeira vez a Prefeitura de Cuiabá contra o candidato do governo do Estado, que naquela época foi o Sérgio Ricardo. E o Blairo Maggi era o governador do Estado. Na segunda vez que o Wilson Santos foi reeleito, ele novamente ganhou contra o candidato do governador Blairo Maggi, que era o Mauro Mendes, à época. E aí o Sival Barbosa apostou no Lúdio Cabral, candidato do governador Mauro Mendes, Sival Barbosa, e o Mauro foi eleito prefeito da cidade. Então a gente não pode perder de vista isso, que embora corra o risco de perder as eleições, o governador está coberto de razão em indicar um nome para ser candidato à Prefeitura de Cuiabá. Porém, existe um grupo, e os Campos é partidário dessa ideia, de negociar com o MDB, de negociar com o Emanuel Pinheiro numa possível candidatura à reeleição. Eu conheço filiados do DEM, Lúcio, que não tem voz e nem vez dentro do partido, que também comunga com a mesma ideia de fazer uma aliança com o MDB. Mas esse grupo que eu estou mencionando não tem vez e não tem voz dentro do DEM. Na verdade é o seguinte, eu particularmente, só complementando o que o professor colocou, Antero, eu particularmente não acredito que Jaime e Júlio Campos vão entrar num processo de enfrentamento com o governador Mauro Mendes por conta da sucessão do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas, se isso vier a ocorrer, o voto de Minerva vai ficar nas mãos do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. O Mauro Mendes vai indicar o candidato a prefeito de Cuiabá. Não há outra chance. Eu acho que isso aí é tiro e queda, não há outra chance. Se o Júlio e o Jaime insistirem muito nisso, sabe o que eles vão conseguir? Eles vão conseguir a proeza, anote aí, telespectador, de dificultar a eleição em Várzea Grande. Não que o Mauro Mendes vai querer interferir lá. O Mauro Mendes não vai querer interferir em Várzea Grande, ao contrário. Vai apoiar o candidato do Júlio e do Jaime em Várzea Grande. Mas é que, assim, pode também apoiar olhando aqui do Palácio, né? Pode também apoiar de longe, de longe, né? Como eles também podem apoiar o candidato do Mauro Mendes de longe, né? Mas isso vai ficar claro no debate eleitoral. Eu me lembro uma vez do Chico Pinto. Conhece a história do Chico Pinto, né? Ex-prefeito de Feira de Santana, um dos grandes deputados federais brasileiros, foi constituinte, amigo nosso e tal. Eu fui constituinte junto com ele, e aí o Chico Pinto está dizendo a candidatura dele em Feira de Santana, que era um quadro parecido, assim, uma grande liderança do partido, sempre querendo arrumar um cara que não tinha lá esses predicados morais todos para ser apoiado, etc. E aí foi indo, chegou perto da convenção, o Chico Pinto manteve a candidatura, como é o caso aqui do governador Mauro Mendes, que vai manter a candidatura, e o cidadão falou, olha, agora vamos fazer o seguinte, então você fala que nós estamos unidos, e chega na hora lá, você chama a gente para ir no palanque e tal, papapá. Beleza. E chegou na hora do comício, lotado a praça, o Chico Pinto foi falar para lá, olha, fulano de tal, pediu-me aqui para falar, que era para dizer que nós estamos unidos e tal.
fora daqui. Dispensou o apoio dele no palanque. Eu vi o Dante de Oliveira fazer isso com o Raul Pinto, num comício em Rondonópolis. O Dante era candidato a governador e eu a senador. E o Raul Pinto, deputado na nossa chapa, estava pedindo voto para o Júlio Campos e para o Bezerra, que eram adversários nossos. Comício em Rondonópolis, 15 mil pessoas na praça. Aí o Raul Pinto queria falar. Aí o Dante falou assim, Antero, você vai falar depois de mim hoje. Normalmente o candidato ao Senado fala antes do governador. Porque depois que o governador fala, o comício meio que esvazia, etc. E tal. Se bem que naquela época era possível ter show, então estava lotado ali esperando o show. O Dante fala antes do Raul. Ia falar o Raul Pinto depois do Dante. Aí o Dante subiu e dispensou o Raul. Falou, olha, eu estou sabendo que o nosso companheiro que está aqui... Raul, fora daqui, Raul! E o Raul não se elegeu. O Dante foi eleito governador, eu me elegi senador. O Raul não se elegeu. Eu acho, mas eu não acho que o Jaime e o Júlio vão fazer isso. Porque a cultura deles é de apoiar o partido. A cultura... O Jaime e o Júlio têm cultura partidária. Eles vão apoiar o partido, eles vão apoiar o candidato do Mauro Mendes. E eles, se tiverem um pouquinho de racionalidade, eles vão de reconhecer que o DEM, sob o comando deles, tem 4 eleições que não elege vereador em Cuiabá. Né? Então, até assim, porque a preocupação deles sempre foi com Várzea Grande. Sempre foi usar Cuiabá para arrumar apoio em Várzea Grande. Sempre foi assim, não, nós não vamos ter candidato em Cuiabá, e aí o partido que apoia eles em Várzea Grande é apoiado em Cuiabá. Entendeu? E dessa vez não vai acontecer isso. O Mauro Mendes com o Fabinho. O Fabinho também tem uma inserção nacional forte no DEM. E assim, se pode ganhar com o DEM, nem o Jaime e o Júlio vai querer perder com o Emanuel. Né? Ou ganhar com o Emanuel, que podia ser uma derrota, né? E por falar em Emanuel Pinheiro, a informação aí nos bastidores é de que a base, Antero, a base de sustentação do prefeito lá na Câmara Municipal de Cuiabá está pensando, trabalhando aí com a possibilidade de utilizar nessa CPI que foi reaberta lá na Câmara para investigar o prefeito. A base do prefeito estaria pensando em utilizar aquilo que já havia sido levantado pela primeira composição da CPI, antes dela ter sido suspensa pela Justiça. E que aí a ideia vai bem na linha que o Antero já tinha colocado aqui na notícia de frente, é do seguinte, de votar esse relatório aí da CPI bem rapidinho, a toque de caixa, para não correr o risco de atrapalhar a campanha no ano que vem. Eu não sei, porque assim, votando ou não votando a toque de caixa, a base tem maioria, eles podem perfeitamente votar o relatório que eles quiserem, né? Mas o presidente da CPI pode fazer um relatório paralelo, né? E pode apresentar esse relatório paralelo às autoridades de controle, entendeu? Até porque já tem depoimentos da CPI, tem outras pessoas que vão ser convocadas, convidadas. E se essas convocações e convites não forem atendidos pela base do prefeito, vai haver uma desnecessária exposição dos 2 vereadores. Né? E lembrando que está muito perto da eleição, né? Nós estamos em outubro. É verdade. Daqui a um ano é eleição. E só lembrando. Entendeu? Eu quero ver o vereador ter coragem de colocar a carinha dele à tapa para defender o Emanuel. Eu, sinceramente, eu quero ver. Eu quero assistir esse filme. Eu quero assistir essa coragem toda. Eu acho que o vereador vai pensar primeiro no próprio mandato. Porque, assim,
É óbvio, como é que você vai recusar um depoimento irrecusável? Né? Não tem como recusar um depoimento que a população quer ouvir. Se recusar, porque tem maioria, é evidente que isso vai causar problemas para os vereadores. Mas, de repente, podem decidir por não se convocar mais ninguém, se fazer um relatório em cima do que já foi levantado. Mas tá bom, ele pode decidir não convocar mais ninguém, mas ele vai ter que negar caso a caso. Ele não pode impedir os outros vereadores de convocarem quem quiser convocar. Então vai ter uma série de nomes a serem convocados. Aí eles vão negar e negar. Cada negativa vai ser zap para tudo quanto é lugar. Imagina a base do sargento Joelson. O Joelson é da polícia, Lúcio. Polícia investiga. Imagina o sargento Joelson, o sargento Joelson se recusando a investigar. Eu quero ver. Né? Sinceramente, ele pode perfeitamente investigar e depois falar, não estou convencido e vou votar, aí dar um voto lá de acordo com o prefeito, etc. Mas se recusar a investigar, eu acho que a base dele... Aliás, por que ele assinou a CPI? Ele assinou a CPI na época porque ele tinha, na época, uma pressão da base dele para assinar. Os que votaram nele, os que elegeram ele, não, você pode apoiar o governo, pode apoiar, etc. e tal, mas você não pode impedir uma investigação como essa. Por isso que o Joelson... Mas depois que assinou, ele voltou lá para a base do prefeito, não é? Não, mas ele não deixou, ele já era da base naquela época que ele assinou. E a assinatura dele, do Toninho... Mas naquele momento que assinou, ficou na base? Era da Mesmo base. Tendo assinado? Mesmo tendo assinado, ele era da base do prefeito. Assim, meia boca, não é? Não, era da base do prefeito, se elegeu na base do prefeito, nunca deixou a base Mas do ao prefeito. assinar a CPI, devia estar Sempre descontente foi com alguma leal. coisa, não é, Antero? Não, ele foi muito... Aí ficou contente de novo. Ele foi muito pressionado pela base. Pela base. Como o outro vereador da base, o vereador Toninho de Souza. O vereador Toninho de Souza é dos vereadores todos a figura pública mais pública da Câmara de Cuiabá. Até pela visibilidade que ele tem em função do programa que ele apresenta aqui na TV Vila Real. É evidente que o Toninho de Souza tem uma relação com o telespectador, com o ouvinte, etc. E tal. Ele é difícil para ele, por mais leal que ele seja, e deve ser, aos compromissos políticos que tem com o prefeito Emanuel Pinheiro, mas enterrar a investigação nunca foi da característica do vereador Toninho. E eu não acredito, sinceramente, que ele vai fazer esse pastelão, senão era melhor para ele não aceitar a função. E lembrando aí também que a presidência da CPI é do vereador Marcelo Bussic, no PSB, mas muito próximo também do governador Mauro Mendes. Disse dias atrás... O Marcelo é outro que vai sair do PSB, né? É outro que vai... E deve se encaminhar lá também para o DEM, né? Para o DEM. Porque é muito próximo do governador Mauro Mendes. O Marcelo é um técnico do Tribunal de Contas, né? O Marcelo é concursado do Tribunal de Contas, ele é um técnico com muita competência na área financeira do Tribunal de Contas. Então, ele tecnicamente, mas é mais na área financeira, né? Ele tem uma boa expertise, né? Talvez quem tenha mais expertise de investigar é o sargento Joelson. Tem que ver se ele vai querer investigar, né? Eu só quero acrescentar um detalhe só, Lúcio. O Antero muito bem lembrou que nós estamos no mês de outubro, portanto, é muito pouco tempo para as próximas eleições. Eu quero acrescentar um detalhe que me parece importante. No ano que vem, não mais será aceito, será permitido a aliança proporcional. A meu juízo, uma eleição para vereador é muito mais difícil não tendo as alianças. Portanto, um nome forte à prefeitura,
os nomes, os candidatos fortes de cada partido são importantíssimos nessa disputa. Portanto, ninguém vai perder as brechas. E aí existe uma tendência, não é? Me corrijam se eu estiver equivocado, de candidatos a vereador, né? Principalmente aqueles que vão à reeleição, de repente, lá em março, na janela da infidelidade, ou melhor, na janela partidária, de repente, ir para um partido que terá um candidato a prefeito forte, né? Uma candidatura mais robusta. Todos eles vão migrar para partido que tem candidato a prefeito. Exatamente. Quem for para partido que não tem candidato a prefeito já sai numa desvantagem grande. Porque assim, na última eleição, você tinha coligação na proporcional. Aí o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, que ganhou a eleição, não elegeu nenhum vereador no MDB. Nesta eleição é diferente. Cada vez que você votar só no 15 e votar só no 15 para vereador, você vai estar dando votos exclusivamente para o MDB. Então, o MDB do Emanuel Pinheiro será muito beneficiado com a candidatura dele. Como quem estiver com o DEM será beneficiado pelo voto do DEM. Como os outros vereadores têm que ficar... Por exemplo, o Podemos vai ter o Nilwan como candidato. O PSC está falando em ter o Abílio como candidato. O PROS pode ter a Gisela Simona. A Gisela Simona como candidato. Quem tiver candidatura a prefeito fortalece a chapa de vereador. Exatamente. A não ser que a candidatura seja ridícula, seja uma piada, seja algo assim, que a população já deboche até do lançamento. Mas se tiver alguma consistência, como esses nomes que eu falei aqui, que são todos nomes respeitados, por exemplo, se Roberto França for candidato a prefeito, Roberto França é um nome fortíssimo em Cuiabá, gente. Roberto França, inclusive na última pesquisa que se teve notícia aqui em Cuiabá, o Roberto França está em primeiro lugar. Liderava a pesquisa. O Roberto é um nome muito forte. Já pensou o Roberto? Em qualquer chapa que o Roberto estiver, o Roberto vai fazer 2, 3 vereadores. Por causa do voto de legenda. Por causa do voto dele. E isso não acontecia quando havia coligação na proporcional. Exatamente. Porque aí vereadores de todos os partidos daquela coligação eram beneficiados. Então, as pessoas vão estudar isso até as suas convenções para decidir que rumo tomar, né? Professor Lorenberg, seu destaque de hoje. Lúcio, amigo telespectador, o IBGE, na sexta-feira que passou, publicou uma pesquisa a respeito de um orçamento familiar. Esse estudo traz informações sobre a composição orçamentária doméstica e sobre as condições de vida da população. Eu tirei desta pesquisa 2 ou 3 itens que me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com o amigo telespectador. Esse é o tema do meu comentário. E o seu destaque de hoje, Antelo? Olha, meu destaque é um destaque ruim para o esporte. Eu fiquei ouvindo o governador Mauro Mendes dar entrevista, torcendo para ele não falar o que ele falou, mas a argumentação dele é doída demais para o futebol de Mato Grosso, mostra que nós estamos jogando fora milhões de reais investidos, mas não chega de lançar uma grande interrogação e eu queria dividir com o telespectador para saber, inclusive, qual que é a opinião do telespectador. Porque a minha origem é a seguinte, eu sou radialista, comecei na área de esporte, comecei no jornalismo na área de esporte, depois é que migrei para a política, então eu gosto demais do futebol de Mato Grosso. Vi a fase áurea do futebol de Mato Grosso. E a informação do governador Mauro Mendes ontem na Rádio Capital foi exatamente a seguinte: nós não devemos concluir o Cote do Paris, porque custa 30 milhões para terminar a obra, já foram gastos 21 milhões de reais e eu não vejo finalidade, dada a fragilidade do futebol em Mato Grosso.
O pior, com esse dinheiro eu posso terminar um hospital, arrumar várias escolas, etc. e tal. Então ele não deu assim definitivo, mas a tendência é assim: nós não vamos concluir o COTE do Pari. É doído, porque tem 21 milhões de reais investidos ali. Vai para o esgoto? Para o ralo? Isso aí? Pois é, se não vai concluir, né? Como é que ficam aquele... Faltam 30 milhões para terminar. Então é assim... E já torraram 21. Já torraram 21. Já foram gastos ali naquela obra 21 milhões de reais. O que fazer com o COTE do Pari? Vale a pena terminar ou não vale? Porque quando ele coloca assim, com isso eu termino um hospital, a minha torcida de jornalista esportivo é para terminar. Ah, o futebol aqui está frágil demais. É porque nós estamos no dilema de Tostines, né? Nós não temos iniciativa realmente para fortalecer o futebol. E o ideal seria que uma iniciativa privada concluísse aquilo. Ou que aquilo fosse passado à prefeitura de Várzea Grande. Mas parece que nós não temos uma mentalidade em Várzea Grande que fortaleça o futebol, né? Depois eu conto um pouco a história do Operário varzeagrandense, a utilização do Operário. O Operário já serviu para consolidar os campos no poder. E, na minha opinião, aquele estádio ali, que tem o nome de Rubens dos Santos, é um estádio que devia sim ser concluído, não ser entregue ao Operário, porque se for entregue ao Operário, perde com dívida trabalhista. Vai ficar com a prefeitura de Várzea Grande para o Operário mandar os seus jogos ali. Essa é uma opinião, mas para isso talvez tivesse que ter a participação do Operário varzeagrandense. É muito ruim você ouvir que 21 milhões, deixa para lá, vamos fazer outra coisa. E a gente continua agora aqui falando um pouquinho mais lá de Várzea Grande, sobre a sucessão na prefeitura da cidade industrial, que foi um dos assuntos aí da entrevista no Jornal do Meio-Dia, nesta segunda-feira, com o secretário de Educação do município, Silvio Fidelis, que falou também sobre aquele caso de contaminação por salmonela de 45 alunos da rede municipal de ensino. Secretário, esse é um problema que se limitou a uma única escola ou podem ocorrer novamente essas situações? Veja bem, esse foi um problema nessa unidade, onde esses alunos passaram mal, onde nós demos todo o atendimento, fizemos todo o acompanhamento. E foi verificado que foi uma questão da água, do bebedouro que estava no auditório. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, tomou todas as providências em parceria com a saúde, na troca dos bebedouros, no acompanhamento dos alunos e onde verificou-se também a troca da direção da escola e de alguns funcionários, pela falta da higienização, pela falta dos cuidados, uma vez que a Secretaria de Educação ela faz o repasse para essas escolas, ela faz a troca e esse acompanhamento ele se dá através de um plano de trabalho. Então, o não cumprimento fez com que nós tomássemos algumas providências e hoje sendo sanado. São 85 escolas, Sim. Ocorreu esse problema de contaminação aí numa escola. Escola. Agora, a Secretaria fiscalizou, tomou as providências aí necessárias em relação às outras? Todas as escolas foram oficializadas no acompanhamento, no sentido da verificação dos cuidados básicos, até mesmo na questão da organização da alimentação escolar, como também na questão da água. O secretário de Educação, Silvio Fidelis, se coloca como pré-candidato para a sucessão da prefeita Lucimar Campos? Veja bem, Lúcio, hoje o trabalho que nós temos que finalizar, o meu partido é a educação. Obviamente, sou filiado a um partido, mas eu vejo que essa discussão, como diz a prefeita... Não, eu sou do Cidadania. Agora, o que nós podemos ver para o ano que vem? Se tem troca ou não, e ouvir, acredito, o grupo, senador Jaime Campos, a prefeita Lucimar, e claramente a gente toma-se a decisão do grupo. Mas hoje nós temos lá bons nomes
mas hoje nosso partido é a educação. E eu queria aproveitar até para convidar que na sexta-feira nós vamos ter a inauguração do Estádio Municipal Dito Souza no Cristo Rei, a partir das 19 horas. E nós tivemos agora um belo evento, 2 belos eventos, Lúcio. O Fiotão foi inaugurado e tivemos também os Jogos Estudantis da Juventude, onde Várzea Grande recebeu 32 municípios e que foi um sucesso. Voltando à questão política, são vários candidatos, vários nomes que já foram levantados. Sim. O senhor acha que tem chances? Veja bem, são várias pessoas do grupo, nós temos o vice-prefeito que é natural e temos vereadores e todos. Acredito que dentro do contexto que a população de Várzea Grande vive hoje, dos avanços junto à administração da prefeita Lucimar, tem que ser um bom nome que possa agregar, que possa dar continuidade nesse excelente trabalho que ela vem desenvolvendo. O senhor sonha com isso? Veja bem, todos podem ter sonhos. Agora, nós temos que ter grupo, temos que ter trabalho prestado para que a gente possa almejar novos desafios. Desconversou, mas o discurso... Conseguiu escapar do Zé, esse está um mussum ensaboado, hein? Desconversou, mas ficou no discurso do grupo, né? Ficou no discurso do grupo. Ele é um secretário eficiente. Ele é bom secretário, Silvio. Aliás, é muito competente sempre por onde passou. Me surpreendeu a filiação dele ao Cidadania, porque ele é muito ligado ao Chico Galindo. E o Chico Galindo é um dos próceres do PTB, né? Ele é muito ligado ao Chico, mas está no Cidadania. Não creio que teve algum desentendimento dele com o Chico, porque eles são muito próximos. É um bom nome porque vem fazendo um bom trabalho na área da educação. Ele não deixa de ser um bom nome porque vem fazendo um bom trabalho na área da educação. E ali, assim, o bom nome é aquele que for... Da confiança do grupo. Da confiança absoluta. Da prefeita e do senador Jaime, né? Sim. Quem a prefeita Lucimar amadrinhar lá, vai começar bem a campanha, porque a prefeita faz uma gestão realmente extraordinária, com mais de 70% da aprovação da população de Várzea Grande. O senador Jaime Campos o padrinho. É o padrinho. E também o seguinte, eles foram muito beneficiados pelos adversários, né? Porque assim, quando a população pegou o sentimento de mudança e tirou os Campos do poder, os que assumiram foram uma tragédia. Aí ficou a impressão seguinte, aqui só anda com esse grupo. Né? Porque o Murilo assumiu, né? O saudoso Murilo Domingos não fez uma boa administração. O Wallace assumiu, nem terminou o mandato, fez uma administração toda atrapalhada. Foram sequencialmente 2 sentimentos assim negativos, que nós queremos mudança. E aí passou para a população o seguinte, com a volta da Lucimar, com as coisas voltando a andar bem, aqui dá certo, é com esse grupo. É com o grupo dos Campos, é com o grupo de Dona Lucimar. Então eu acho que o Silvio Fidelis está corretíssimo. Sou um soldado do grupo. Até porque fora do grupo ele não teria chance. Tentando resumir um pouco aí o que o Antero colocou, tipo assim, o sentimento da população de Várzea Grande seria mais ou menos o seguinte, ou foi mais ou menos o seguinte, olha, ruim com eles, pior sem eles. É isso, professor? Mais ou menos isso, mas o bairro Cristo Rei, Lúcio, costuma ter uma certa resistência com relação à família Campos. Tanto é verdadeiro... É por causa da proximidade com Cuiabá? Tem a ver com isso ou não? Não, não tem, mas o eleitor mais jovem no Cristo Rei tem uma certa resistência, talvez pela rebeldia, entre aspas, política. Talvez seja isso. Cuja rebeldia, só para contribuir com o senhor, embora o senhor estivesse aqui na época, né? Isso tudo é origem do Celso Quintela, que foi candidato a prefeito contra Jaime Campos, né? 1982. 82. Fez uma belíssima campanha e ganhou no Cristo Rei.
e ganhou no Cristo Rei. E estabeleceu ali um marco de ele e Sarita Baracate foram muito mais votados que o Jaime Campos no Cristo Rei. Entendeu? Então, o Cristo Isso Rei, mesmo. historicamente, Sempre se posicionou dessa forma. tem um probleminha com os campos. Né? Exatamente. Do bairro Cristo Rei. Por isso que a dona Lucimar pegou o Osama de vice, que é do Cristo Rei. E talvez ele seja o Um nome mais candidato. cotado. Razama. Azama. É, porque o Osama é Eu, forte. Azama, desculpa, Azama. O Osama é aquele que solta bomba, né? Bom, nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial de hoje. A Notícia de Frente estará de volta daqui a pouquinho. E nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta terça-feira e a gente destaca agora uma informação aqui sobre revelações do ex-deputado José Riva ao Ministério Público Estadual. A informação aqui é a seguinte, essa informação aqui é do site Mídia News, dizendo que deputados receberam 175 milhões de propina em 20 anos. Nesse período, segundo planilha a que o Mídia News teve acesso, os pagamentos ilícitos teriam chegado aí nesse valor aí, quase 180, mais de 175 milhões de reais. O documento teria sido encaminhado à Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco, chefe do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E foi encaminhado na data de 27 de março deste ano. Riva afirma que há documentos como comprovantes bancários e notas promissórias que podem provar os repasses ilícitos. Ainda não se sabe se a proposta de delação premiada foi aceita. E aí tem uma outra informação. O ex-deputado José Riva diz o seguinte, de que não se trata de uma delação premiada. Ele tem feito revelações às autoridades e em função dos desvios que ocorreram, estaria se discutindo o que é que vai ser devolvido, o que é que vai ser ressarcido aos cofres públicos. Ele não admite que estaria em negociação aí de uma delação premiada, mas por estar colaborando com a Justiça, deve ter, com certeza deve estar trabalhando para conseguir alguns benefícios em relação a isso. E uma outra informação que foi divulgada aí pelo portal Gazeta Digital, pelo jornal A Gazeta aí neste final de semana, foi a seguinte, também uma declaração atribuída ao ex-deputado José Riva, dizendo que o conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo, teria desviado, não dos cofres públicos, já estava desviado, não é isso? Ele teria desviado o destino de uma determinada propina, não é? A propina seria para ser distribuída para alguns agentes públicos, provavelmente deputados à época, não é? E aí esse dinheiro, pelo menos uma parte dele, teria sido utilizado para a compra da cadeira que Sérgio Ricardo passou a ocupar lá no Tribunal de Contas. E José Riva já tinha dito o seguinte, olha, essa cadeira aí custou 15 milhões de reais com o conhecimento, né, do ex-governador Blairo Maggi. E aí José Riva também diz o seguinte, que essa prática aqui de pagar mensalinho, vantagens indevidas para deputados, passou aí por 3 governos, né? Se começou lá no governo Dante de Oliveira, passou por Blairo Maggi e pelo de Silval Barbosa.
São as declarações que a imprensa tem noticiado e que ele teria feito ao Ministério Público. E começou com R$ 15.000 É, mensais para cada um dos parlamentares, depois subiu para 20, 25 e um pouco mais durante o governo Blairo Maggi. Portanto, o mensalinho não era mensalinho, viu, Lúcio? Era um mensalão. com o passar dos anos, a boca ia se alargando. Ficou maior. É isso? Exatamente, ficou muito maior, inclusive durante o governo do Silval Barbosa. A matéria do Pablo Rodrigo de domingo também, porque começou no Jornal A Gazeta, começou no domingo, chama a todos nós uma observação muito interessante da dívida da Assembleia com o Arcanjo Ribeiro. João Arcanjo Ribeiro. Cerca de 25, um pouco mais de 25 milhões de reais. Então, ali foi trabalhado, inclusive, há no depoimento do José Riva, de que havia também discussões de pagamento dessa dívida e, ao mesmo tempo, de quem iria compor a mesa diretora da Assembleia Legislativa. E um outro detalhe já apareceu ontem no Jornal A Gazeta, Lúcio, que o jornalista Pablo Rodrigo traz a todos nós, é da suposta compra da vaga que pertencia ao Humberto Mosaipo, lá no Tribunal de Contas do Estado. Né? O José Riva diz no seu depoimento que esse pagamento desta vaga dividiu em 3 parcelas. A primeira parcela seria depositada em uma conta bancária do Banco do Brasil, indicada pelo próprio Humberto Mosaipo. A segunda parcela entregue para um intermediário indicado pelo próprio Humberto Mosaipo. E a terceira parcela, o Riva daria diretamente o dinheiro para o próprio Humberto Mosaipo. E essa vaga era de quem? Era a vaga do Humberto Mosaipo. Mas para quem? Para a Janete Riva. Eu sempre confundo o nome da filha com a esposa, mas é a Janete Riva. E aí o amigo telespectador pode perguntar, mas para aí, o Humberto Mosaipo não renunciou ao mandato, essa compra foi feita antes da renúncia. Não se pode perder de vista que o Humberto Mosaipo foi eleito pelos seus pares com 20 votos na Assembleia Legislativa para ser indicado ao Tribunal de Contas com 20 votos favoráveis. No universo de 24, ele teve 20 votos. Em 2011, ele foi afastado do cargo. Foi afastado do cargo em 2011 e ele brigou durante todo esse tempo para o seu retorno, o que não foi possível. E aí, em 2014, um pouco antes da renúncia, ele negociou, de acordo com as palavras do José Riva, negociou a venda desta vaga. Aliás, o próprio José Riva diz que outros parlamentares também tiveram interesse de comprar esta vaga. Um deles foi o Gilmar Fabris. Mas aí faltou dinheiro, é isso? Faltou dinheiro. Faltou dinheiro, esse era o problema, né? Exatamente, faltou dinheiro. E aí ele entrou na negociação para abrir a vaga para a sua esposa. Com relação ao Sérgio Ricardo, tem um detalhe interessante quando você mencionava a respeito da propina sobre propina, Lúcio. É bom lembrar que essa propina sobre propina é aquele desvio do dinheiro público sobre aquele material para informática. Então, desviou-se o montante desta compra para ser distribuído a parlamentares. E, de acordo com a matéria, o Sérgio Ricardo teria fraudado uma assinatura do Riva e daí desviado parte desta propina para ele o Sérgio Ricardo, pagar campanha eleitoral e parte bancar a compra da sua vaga lá no Tribunal de Contas. E aí Sérgio Ricardo diz que é mentira, né? Diz que o que José Riva está falando é mentira, porque o que José Riva estaria tentando era encontrar uma forma de negociar as penas, né? Que ele as condenações que ele já recebeu aí da justiça, né? Eu
Tenho lido tudo isso, o Riva está dizendo que vai acostar documentos, né? Embora já tenha lido que o Riva declarou isso, que teve isso também no governo Dani de Oliveira, a questão do mensalinho, da ajuda para os deputados, eu quero dizer que, assim, nos primeiros 3 anos do governo Dani de Oliveira, 3 anos e meio, eu fui secretário da Casa Civil do Dante. E o líder do governo nosso era Luiz Soares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu me lembro de reuniões de deputados lá no Palácio pedindo a cabeça minha e do Luiz Soares, pedindo claramente a minha demissão e a saída do Luiz Soares da liderança do governo. Porque eu combinei com o Luiz Soares que aconteceu um erro técnico no governo do Dante, que foi o decreto 04. A secretária Inês de Oliveira, porque a Assembleia recebia, na época, em torno de 2.600.000. E no decreto 04, pelo decreto 04, a equipe, quando a Inês assumiu, ela manteve a mesma equipe que vinha do governo anterior. O Dante substituiu o Jaime, né? O Dante substituiu o Jaime. E a Inês manteve a mesma equipe que veio do governo anterior. E ela edita um decreto com 20, 30 dias de governo, tanto é que o número do decreto é esse, decreto 04. Eu estou falando aqui para uma contribuição histórica, inclusive. E, através desse decreto, quer dizer, com os equívocos desse decreto, o repasse passou a ser obrigatório, aumentou o repasse para todos os poderes. E o repasse passou a ser obrigatório de 4,2 milhões. Quer dizer, então, num decreto 04, você aumentou o repasse de 2,6 para 4,2. E não tinha mais o que fazer. Nós fomos nos aconselhar, inclusive, eu como secretário da Casa Civil, e o próprio Luiz Soares e tal, com o Tribunal de Contas, para ver se o presidente do tribunal, Oscar Ribeiro, dava um jeito nisso. Aí o Oscar Ribeiro tem a mania de fazer assim, falou, Anterinho, se fosse qualquer secretário, né, o Dante já tinha demitido em praça pública, né? Mas a secretária era a Inês, que não fez por maldade, cometeu um equívoco ali. Beleza. Como não tinha solução técnica, eu e Luiz tentamos uma solução política, que foi viajar o estado inteiro, ele por um lado e eu para outro, e nós começamos a esculhambar o duodécimo da Assembleia. Eu me lembro assim, cheguei em Jaciara, perguntei quanto que a Jaciara recebe por ano, na época, 280 mil. Vocês sabem quanto que a Assembleia recebe por mês? Falava o número da Assembleia por mês. Então, o ano de Jaciara não cobria um mês da Assembleia. Eu perguntava, onde que tem mais gente para cuidar da saúde? É Jaciara ou na Assembleia? Onde que tem mais gente para estudar? Onde que tem mais rua para tapar buraco? Onde que tem? E começamos a fazer, eu de um lado e o Luiz de outro, esse discurso do Estado inteiro, que começou a incomodá-los. Até que eu fui gravado em Jaciara, o dono da rádio lá, através da contribuição do Valdizete, mandou a fita para o Riva, da esculhambação minha a ele. E o Riva pediu a reunião com o Dante, falou, está aqui, ó, o seu chefe da Casa Civil está viajando o estado inteiro aí para nos esculhambar. Eu não sei se é esse erro técnico que eles falam que é uma contribuição, né? Que é uma contribuição para o Estado. Mas sei que ficou, durante muito tempo, um bate-boca grande lá, até que não tinha mais jeito mesmo. Deixou por isso mesmo. O Blairo ganha a eleição da gente, ganha a eleição de mim, com esse erro. O Blairo falando, vou reduzir o duodécimo da Assembleia. Passou para 16 milhões. De 4 ele reduziu para 16. Né? Aí, enfim. E de lá para cá só aumenta e está difícil colocar isso no lugar. Né? E teve uma lista aí, né, que foi divulgada de 38 deputados, ex-deputados, que
receberam essa propina aí de 175 milhões de reais. E aí o seguinte, a informação também que já chegou a ser comentada, divulgada, é de que era preciso fabricar notas frias, para poder se levantar o dinheiro para pagar o mensalinho e entregar a propina aos senhores deputados. Não é isso? Exatamente. Né? E aí o seguinte, acaba, essas revelações acabam mostrando também, no mínimo, uma conivência nos governos Blairo Maggi e Silval Barbosa, principalmente com o que acontecia na Assembleia Legislativa. Não, o Silval Barbosa já era partícipe da Assembleia, né? Antes do Silval ser governador, ele foi primeiro secretário da Assembleia, né? Ele já participou dessa mesa do Riva, muito provavelmente deve constar da delação do Riva. E na delação de na delação de Silval Barbosa, ele também já entregou, né? Já revelou o que é que já acontecia. Confessou também, né? Não é isso? Que era chantageado para pagar mensalinho. Professor, vamos a um assunto um pouco mais ameno, ao seu destaque de hoje. Vamos. Amigo telespectador, o IBGE publicou uma pesquisa na sexta-feira e esta pesquisa falava exatamente sobre o orçamento familiar, ou seja, um estudo que traz informações sobre a composição orçamentária doméstica e sobre as condições de vida da população. Eu tirei 2 ou 3 itens desta pesquisa que me parecem importantes. Por exemplo, de acordo com a pesquisa, 2,7%, veja, amigo telespectador, 2,7% das famílias acumularam 20% do total da renda entre 2017 e 2018. Veja, apenas 2,7% das famílias. Um outro item que aparece na pesquisa, apenas 1,8 milhão de famílias com renda superior a 10 salários mínimos em 2017 receberam 19,9%, portanto quase 20% de todo o valor de rendimentos. Desta parte aí, de 1,8 milhão, a renda média foi de 40,4 mil reais entre as famílias. Um terceiro item, e a meu juízo mais importante ainda, é de que 23,9% das famílias vivem com um orçamento mensal de até 2 salários mínimos. Vou repetir, amigos. 23,9% das famílias vivem com um orçamento mensal de até 2 salários mínimos. Este percentual de 23,9%, esse percentual corresponde a um contingente de cerca de 44,8 milhões de pessoas. Quase 45 milhões de pessoas que recebem, de acordo com a pesquisa, até 2 salários mínimos. E aí volta uma outra questão que está aliado a essa. As transferências governamentais, que representam, de acordo com a pesquisa, 19,5%, as transferências governamentais é o do total de renda. Desse total aqui de renda, inclui aposentadorias, pensões públicas e privadas, bolsas de estudos e programas sociais de transferência de renda. Só para que o amigo possa entender melhor o que representam de fato esses números, no que tange às aposentadorias, 55% do INSS. Desse correspondente 19,5%,
55% corresponde ao INSS e apenas 5,4% de programas sociais. E aí eu retomando muito rapidamente uma frase do Edmar Baixa, que eu mencionava num comentário da semana passada, que ele fez uma palestra na Academia Brasileira de Letras, e ele falava que um dos itens mais importantes para tirar o Brasil nessa situação de crise que ocorre é exatamente a agenda social. Inclui-se nessa agenda social, amigos, educação, cultura, saneamento básico, mobilidade urbana e a habitação. É isso que o economista Edmar Baixa chama de agenda social, até para que nós tenhamos amenizado ou diminuído os números de desempregados no país. Muito bem, agora nós vamos ao nosso último intervalo comercial do A Notícia de Frente de hoje e voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta terça-feira, e aí a gente registra aqui o seguinte: lá em Brasília, professor Lorenberg, Antero, estão querendo flexibilizar a lei da improbidade. Olha só, a Câmara dos Deputados instaurou uma comissão especial para analisar projeto de lei que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. Há um ano das eleições municipais, uma mudança na legislação é defendida pela classe política como forma de combater o que classifica como ativismo dos ministérios públicos estaduais em relação principalmente à atuação dos prefeitos. Bom, improbidade administrativa engloba, entre outras coisas, roubalheira aos cofres públicos, não é isso? Exatamente. Recebimento de propina, chantagem para receber vantagem indevida. Lá em Brasília, as coisas não têm limite, professor. Pois é. Não tem limite. É verdade, Lúcio. Eles querem enterrar a Lava Jato, não é isso? Aí, lá na lei de abuso de autoridade, ninguém está preocupado com a população. Estão enterrando a Lava Jato. Ninguém está preocupado com a população, estão preocupados lá com os clientes da Lava Jato, não é isso? Olha, Lúcio, vamos dividir aqui com os amigos telespectadores uma frase que é mencionada pelo ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini. Ele diz o seguinte: a lei foi, entre aspas, a lei foi feita para punir desonestos, não pessoas despreparadas, Lúcio. Aqui, vamos traduzir aqui, não é? Desonesto é ladrão, né? Isso. Ladrão do dinheiro público, né? Exatamente. Ladrão de saúde, de estrada, de educação, ladrão de vidas, não é isso? Exatamente. Despreparado é aquele que cometeu o erro por conta de não conhecimento a respeito, né? É o incompetente. Exatamente. Da forma como funciona hoje, veja, da forma como funciona hoje, serve para afastar pessoas de bem da vida pública e para precarizar a política. Quem disse isso aqui foi o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini. Quer dizer, a lei serve para afastar as pessoas de bem do jogo político, Lúcio. É isso que ele está afirmando. Flexibilizar a lei da Só que tem improbidade. um detalhe, ele também é processado pela lei de improbidade. Né? E flexibilizar a lei da improbidade, Antero, é quase que eternizar a impunidade? Olha, eu acho que tem uma questão aqui que é preciso colocar. Primeiro, que mexer na lei é um absurdo. Tá? O que é preciso combater é o entendimento dos tribunais. Né? Tem decisões dos juízes que são verdadeiros absurdos.
Vou citar um exemplo. Walter Albano foi processado e condenado em primeira instância pela juíza Célia Vidota, porque fez contratação de professor interino. Condenado por improbidade. Para aí. O fato de ter contratado professor interino, se ele não contrata, não tem aula. Porque não tem. Se você for processar todo secretário de Educação e secretário de Saúde que contrata interino, não vai sobrar ninguém por improbidade. E isso é improbidade? Eu acho que improbidade é quando o cara leva vantagem. Aí depois, a beleza do duplo grau de jurisdição é essa. Depois o Walter foi absolvido no Tribunal de Justiça, com muita justiça. Mas não podia ser condenado por improbidade por contratar interino. É um absurdo dos absurdos. Então, assim, mas aí não é mudar a lei. A lei não manda condenar assim. É mudar a interpretação do juiz. E aí é no debate que você muda a interpretação do juiz. A lei da improbidade não precisa mudar. Você deveria condenar na lei da improbidade apenas e tão somente quem se locupletou do erário público. Essa é a filosofia da lei. Se você teve enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, locupletação ilícita, beleza, isso é condenado. Agora, em casos como esse que eu estou relatando aqui, você não pode condenar. Você não pode, até porque não tem como funcionar hoje a educação no Brasil, não é aqui em Mato Grosso, não. No Brasil, e nem a saúde, se você não contratar interinos. E teve um caso que Luiz Soares foi inocentado por essa mesma razão. Por essa mesma razão, foi isso mesmo. E condenado também em primeira instância. Tinha sido condenado e depois ele foi inocentado. Quer dizer, esse exagero não dá. Esse exagero da interpretação do Poder Judiciário não dá. Quer dizer, eu acho que a condenação deve ocorrer se o cidadão levou para casa, se ele se locupletou, se ele enriqueceu, ou se ele facilitou a roubalheira. Não, ele ao contratar interino prejudicou o cofre. Não, pelo amor de Deus, não é assim. Se ele não contrata, não tem aula. Daí eu quero pôr o juiz lá na condição de secretário de Educação para ver se ele não contrata. Se ele deixa a criança sem aula. Não vai deixar. Bom, Antero, vamos então ao seu destaque de hoje. Meu destaque é o destaque que eu não queria dar, né? Não queria nunca ter que dar essa notícia, mas o governador Mauro Mendes disse ontem, numa entrevista ao Jornal da Capital, na Rádio Capital FM, a repórter Dalila Rodrigues, ele disse que está decidido a não concluir o COT do Pari por não verificar a finalidade. Ele disse mais, Cuiabá já tem muitos estádios e o futebol está muito ruim por aqui. Cuiabá já tem o Doutrinha, Cuiabá já tem o COT da Universidade, Várzea Grande agora está entregando o estádio municipal Dito Souza com capacidade para 3.000 pessoas e Cuiabá tem também a Arena. No COT do Pari, ele ainda falou o seguinte, falou, eu não vou concluir o COT do Pari para esperar o quê? A Copa do Mundo de 2100, de 2200? Porque não tem finalidade o COT do Pari. Lá já foram gastos 21 milhões de reais, quer dizer, a empresa que trabalha lá já recebeu 21 milhões de reais e faltam 30 milhões para terminar a obra. E ele disse o seguinte, com esses 30 milhões, dá para investir mais em outras áreas prioritárias do Estado, como saúde e educação. Ontem foi feito um levantamento das 760 escolas do Estado, mais de 450 escolas precisam de reforma. E o Estado não tem dinheiro para fazer reforma em 450 escolas. Então, é com base nesses argumentos que o governador Mauro Mendes está dizendo
que não deve terminar o Côte do Paris. Aí eu quero saber a opinião do telespectador. Eu, pessoalmente, sou favorável a se buscar um exercício e, na minha opinião, o exercício seria, primeiro, passar para a Prefeitura de Várzea Grande. Segundo, até ajudar politicamente a buscar o recurso para terminar a obra, ajudar a Prefeitura de Várzea Grande a terminar a obra. E terceiro, passaria a ser um big estádio municipal. Quarto, pode ser um centro de formação de atletas, um centro olímpico. Não vamos ter Copa do Mundo até 2100, como diz o Mauro Mendes, mas podemos ter uma... Porque dá dó perder 21 milhões. Quer dizer, o que nós vamos fazer com 21 milhões? E uma outra alternativa que eu acho que o Estado tem que estudar é verificar se tem alguém da iniciativa privada disposto a receber aquilo, mas receber aquilo, pode até receber como doação, né? Ainda que seja da iniciativa privada, mas desde que dê a garantia da conclusão da obra, né? Podendo fazer a devolução na hipótese de não concluir a obra. Então, eu acho que o Estado tem que pensar numa alternativa, mas a notícia é dura. Primeiro porque é verdade, o futebol nosso está ruim, né? Nós temos o Cuiabá fazendo uma razoável campanha na Série B, podendo até ir para a Série A, mas o Operário, o Várzea Grandense, o Micho e o Dom Bosco, que são times de torcida, estão muito mal. Nós temos no estado praticamente com um time organizado, com um time profissional. Os outros são times longe de serem amadores, quanto mais profissionais. E além do VLT, o Centro Olímpico lá de Várzea Grande, então, também entra aí na concorrência, né, Antero? Como uma das piores heranças da Copa do Mundo aqui em Mato Grosso, né? Porque, como você acabou de falar aí, dá dó e muita dó ver assim, olha, 21 milhões de reais foram para o ralo, se não for concluída essa obra, porque a gente já ouviu muito discurso dizendo o seguinte, olha, a obra cara é a obra parada, é a obra inacabada, e é o que está o próprio Mauro Mendes é o que está se desenhando aí para o Centro Olímpico de Várzea Grande. Eu acho que devia se pensar numa alternativa para isso. Não me conformo. E aquela questão de futebol feminino, que chegou a se levantar essa possibilidade, não deu certo? Podia doar para a CBF. CBF? Aí você está levantando uma possibilidade. Podia doar isso para a CBF com o compromisso da CBF com terminar a obra. Essa é uma grande alternativa. Certo? A CBF termina a obra e fica para o apoio aí ao futebol feminino, o estádio do futebol feminino, as competições aconteceriam lá, etc. e tal. Eu acho que você talvez esteja dando aí uma grande solução para o governo do Estado. Estou relembrando uma sugestão que você mesmo havia levantado aqui no Notícia de Frente. Não, pois é, mas não dá para jogar fora 21 milhões, né? Eu acho que, agora, para mim, primeiro que irrita ver essa situação de jogar fora 21 milhões. A segunda coisa irritante é a falta de projetos em Várzea Grande, né? A prefeitura de Várzea Grande, olha, Várzea Grande não tem rodoviária, Várzea Grande não tem estádio. Você pega um município como Rondonópolis, tem um estádio para 15 mil pessoas. Várzea Grande se recusa a ter um estádio para 3. Isso dando mais da metade do estádio para eles pronto. Quer dizer, a mentalidade que dominou a gestão em Várzea Grande, inclusive do grupo que está no poder, é uma mentalidade ruim. Eu me lembro que o Júlio Campos, quando se elege prefeito, ele derrota Rubens dos Santos. E a propaganda do Júlio Campos era: o operário não vai acabar, o operário não vai acabar, todo o apoio ao operário. Quer dizer, o operário já foi usado como um grande cabo eleitoral em Várzea Grande. E agora, no final aqui, antes de encerrar, você falou em usado, eu vou usar algo que o professor Lorenberg Alves costuma colocar
muito aqui. Tem pinta O que de falta prefeito. Se for no candidato, poder pode público, o que falta no poder público é planejamento. E é por isso que não deve ter projeto, né? Com certeza. E assim nós chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado, Antero Paz de Barros. Obrigado, professor Lorenberg Alves. E amanhã nós estaremos de volta às 6 da manhã. Até lá e um bom dia a todos.